Sejam muito bem-vindas ao Universo Mãe Vida Leve. Eu sou Eline Coragem, sou mãe de 2, sou criadora do programa Mãe Vida Leve, que é uma metodologia simples, uma maneira simples para você lidar com os seus filhos sem perder a paciência e acabar com os gritos aí na sua casa. Então hoje a gente está aqui para falar sobre meus filhos não me respeitam. Tem muitas mães que falam, Eline, acho que eu perdi a moral. Acho que eu perdi o respeito, meus filhos não me veem como autoridade aqui em casa, eu falo, é como se entrasse por um ouvido, saísse pelo outro. Não tenho mais voz aqui na minha casa, parece que eu falo com as paredes. Não me sinto valorizada, não me sinto ouvida. Parece que você tá falando aí com as paredes, meus filhos não me respeitam, muitas vezes nem meu marido me respeita. Muitas vezes, quando a gente tá falando e o filho não escuta, a gente precisa repetir 10 vezes a mesma coisa e vocês falam que os maiores desafios, pelo que vocês estão me respondendo aí, que eu recebo por direct, recebo nos comentários, é o seguinte, Eline, na hora de estudar, quando não quer largar o celular, eu preciso chamar 1 milhão de vezes para tomar banho, para jantar, eu não me sinto ouvida, não me sinto escutada. Esses são os principais desafios aí que vocês me trazem. Eu não sei se era assim na escola de vocês, quando eu era pequena, terceiro, quarto, quinto ano, quando a diretora entrava na sala de aula, todo mundo ficava em pé, todo mundo levantava da carteira e ficava em pé quando a diretora entrava. E hoje eu não vejo mais isso nas escolas. Breno, na sua escola você fica em pé quando o diretor entra? Não? O Breno falou aqui que na escola dele ninguém fica em pé quando o diretor entra. Então eu não vejo mais isso. A gente também cantava o hino nacional de manhã, antes de ir para salas de aula, quando eu estudava de manhã, cantava o hino nacional. Eu também não vejo mais isso nas escolas, salvo escolas militares. Por que você está falando do hino nacional? Porque a gente antes, lá na escola, tinha esse sentido de respeito. Respeito ao diretor, respeito ao professor, respeito à nossa bandeira. A gente tinha isso sendo trabalhado dentro das escolas, E hoje é raro eu ver isso. O Breno tá aqui me falando que tinha na hora do recreio dele, talvez por isso que eu não visse, que tinha ali na hora do recreio dele. As coisas foram se tornando meio informais, mais informais. Hoje a professora, antes eu tinha que chamar minha professora de Dona Tânia, Dona, depois passou a ser tia e hoje eles chamam a professora de Pro, ou então pelo nome da professora, E eu não vou dizer que isso é desrespeito, não. Isso foi o mundo avançando, a evolução, e foi mudando para isso, e ok, porque as escolas estão fazendo uma rotina desse jeito, Mas e aí, será que isso afeta dentro de casa? Será que isso também traz para dentro de casa essa informalidade? A gente encara isso como não respeito, como um desrespeito? E respeito para mim é uma palavra que não sai do meu vocabulário. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Quando a gente aprende a respeitar o outro, quando a gente se respeita, eu acho que todas as comunicações fluem, os relacionamentos fluem de uma maneira melhor. E aí, em que momento que você vê que essa falta de respeito começou em relação a você? Porque quando as crianças eram pequenas eu falo 2 anos, 3 anos, elas eram muito dependentes da gente, Muito dependentes para comer, para tomar banho, para dormir, para se trocar, para alcançar coisas em lugares mais altos. Quando são pequenininhas, elas são muito dependentes da gente. Então, esse respeito já existe informalmente, Eu dependo da minha mãe, eu não vou ficar brigando com a minha mãe a todo momento. E muitas vezes a gente encara uma birra, um comportamento da criança se jogar no chão, um comportamento da criança que ela tá demonstrando algo que não tá legal para ela, a gente encara isso como desrespeito. Ela não tá querendo desrespeitar você. Talvez você se sinta desrespeitada, mas naquele momento que aquela criança tá querendo mostrar que ela não tá satisfeita, que ela não gostou do não, que ela tá com sono, que ela tá com fome, que alguma coisa não tá legal. E a maneira dessa criança demonstrar isso é com esse tipo de comportamento. Porque elas ainda não têm essa maturidade para conseguir verbalizar. Mãe, eu tô com fome, eu fico irritado quando eu tô com fome. Por isso que eu tenho esse tipo de... Ela não tem essa maturidade ainda para falar dessa maneira com você e você interpretar assim. Então ela acaba tendo esse comportamento que a gente entende como um desrespeito. Não, Eline, não tô falando disso, tô falando de resposta atravessada, resposta mal criada, resposta grosseira. Beleza, aí sim, aí a gente tá
tá falando de um desrespeito, né? Eu tô falando com o filho, ele vai e fecha a porta na minha cara, ok? Estamos falando de desrespeito. Eu tô falando com meu filho, ele tá ali olhando pro teto, sabendo que tem uma voz falando com ele, mas ele não tá nem aí comigo. Estamos falando de desrespeito. E um ponto importante para a gente olhar é o seguinte: a gente não pode confundir o desrespeito com crianças curiosas, questionadoras. Mãe, mas por que eu não posso tal coisa? Ela tá querendo entender o motivo, tá querendo entender o que acontece que ela não pode tal coisa. O que é tal coisa? Vou dar um exemplo aqui. Por que eu não posso entrar na piscina depois de comer? Tem gente que não vê problema nenhum aí. Eu, por ter um primo que já passou mal por conta disso, eu tenho o pé atrás e não deixo entrar na piscina logo depois de comer. Pra mim tem que ter um tempinho ali. Não sei se é crendice, se é coisa de vó, de tia, mas pra mim tem que ter um tempinho ali, porque eu já vi meu primo passando mal depois de comer, entrando na piscina. Então, aí essa criança quer entender o que ela quer. Ela quer entrar na piscina. Ela não sabe que entrar na piscina depois de comer pode ter algum problema, uma indigestão. Então, ela não tá te desafiando, ela não tá te desrespeitando. Ela é uma criança curiosa que quer entender o porquê que aquilo lá não pode. Diferente de uma criança que responde pra você assim: eu vou sim, eu vou entrar, você não manda em mim, não tô nem aí. Aí sim, aí a gente tá falando de falta de respeito. Quando a gente fala pro filho porque não vai e pronto, a gente não tá deixando ele ter a voz, ele explicar, ele entender o porquê daquilo, né? A gente não tá dando essa chance dele poder entender o porquê daquilo. E aí, guardar pra si, ele ficar com aquela raiva acumulada, aquela situação de não entender, como assim? Por que eu não posso? E simplesmente sem ter uma resposta, ele vai guardando aquilo ali dentro dele. E mais dia menos dia ele não vai conseguir dialogar com ele internamente, entender, ah tá, quando minha mãe fala que não pode, eu não posso nem perguntar o porquê. Eles são uma geração, gente, que com o celular na mão, eles conseguem tudo quanto é resposta que eles precisam. E é claro que o Google não vai responder para ele porque a mãe dele não deixa, né? Então, eles vão ser questionadores. É uma geração mais questionadora, é uma geração que quer entender o porquê que não pode, é uma geração que quer buscar esse tipo de resposta. E quando a gente se cala, sim, eles vão vir questionar, vão vir perguntar. E não quer dizer que isso seja uma situação de desrespeito a você. Antigamente, se for pensar assim, mas eu não falava assim com meu pai. Eline, meu pai falava um não, minha mãe falava um não, eu ficava quieta. Eline, só com o olhar dos meus pais eu ficava quieta e não falava. Sim, antigamente, não vou nem falar antigamente, que parece que a gente é muito velha, né? Há alguns anos atrás, os pais tinham essa educação autoritária. Eles tinham essa educação autoritária de falar, o filho obedecer e não ter voz. Só que aí a gente cresce adultos que realmente não tem voz. Muitos têm medo de se expor, têm vergonha de se expor, não conseguem dar a própria opinião em uma situação que precisa dar opinião, não conseguem falar, não sabe como mostrar aquilo que está pensando de uma maneira clara, de uma maneira que os outros entendam, porque a gente não teve isso na infância. A gente na infância não pôde falar aquilo que pensava, perguntar, questionar, argumentar. E aí quando a gente cresce, claro que a gente vai viver as consequências daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente vivenciou na infância, né? Não adianta nada você falar assim, eu perguntar assim, o que você quer pro seu filho quando ele crescer? Aí você fala assim, Eline, eu quero que meu filho seja feliz, que ele seja ético, respeitoso, que ele participe, seja uma criança participativa, responsável, que ele tenha uma família feliz, que ele trabalhe naquilo que ele gosta de fazer, que ele seja solidário, uma pessoa que colabora com a sociedade, perfeito. Porém, olha só, não adianta a gente querer filhos com todas essas características, com todas essas atitudes, se hoje, na fase da infância deles, na fase da adolescência, pré-adolescência, a gente não deixa eles vivenciarem isso, a gente não dá esse exemplo para eles, a gente não fornece essas ferramentas para eles, quer ver? Eu não vou escutar meus filhos, eu não escuto eles, não quero nem saber, é não e pronto. Como que eu vou querer que ele seja uma criança participativa se dentro de casa ele não pôde demonstrar aquilo que ele pensava, não pôde expor a sua opinião?
Muitas vezes quando eu falo isso, tem mãe que fala assim, tá, Eline, então agora meu filho manda em tudo, ele pode falar tudo, pode dizer o que ele pensa que eu tenho que fazer? De jeito nenhum. Quando você escuta a opinião do seu filho, não quer dizer que você vai seguir aquilo que ele está falando, que você precisa fazer exatamente o que ele está falando, não. Quer dizer que você escutou, ok, entendi o que você está me falando, mas hoje a gente vai fazer desse jeito. Nesse momento a gente vai fazer desse jeito. Por quê? Porque é o melhor para você nesse momento. Eu sei que é o melhor para você. Simples assim, tá? Quando eu falo para vocês darem ouvidos, não quer dizer segue tudo aquilo que o filho falou, né? Que o filho pediu. Quando a gente fala assim, quero filho responsável. Hoje, você deixa o seu filho ser responsável por aquilo que é dele, pela mochila dele, pelo material dele, pela roupa do futebol, do balé. Ele é responsável por aquilo que é dele, que é dever dele, que pertence dele. Ele é responsável. Porque se ele não começa a ser responsável nem pelas próprias coisas quando criança, como que a gente quer exigir dele responsabilidade quando adulto, né? Então, vamos pensar no que a gente está fazendo hoje e no que a gente quer amanhã. Quando a gente fala assim, quero que meu filho tenha uma família feliz, forme uma família feliz, como que está o ambiente da sua casa hoje? É um ambiente caótico ou é um ambiente harmonioso? Se ele cresce no ambiente caótico, ele precisa entender, poxa, eu não quero esse ambiente para minha família, o que eu tenho que fazer de diferente? Será que ele vai saber fazer diferente lá na frente se ele cresceu no ambiente caótico? De jeito nenhum que ele está fadado a isso, não. A gente pode aprender, né? A gente pode aprender a fazer diferente. Ah, mãe, eu quero que meu filho seja bem sucedido, trabalhe naquilo que ele goste, naquilo que ele ame. Quando você vai trabalhar, você fala, preciso trabalhar para ganhar dinheiro? Tenho conta para pagar, por isso que eu trabalho? Ou você fala que você trabalha naquilo que você gosta, naquilo que você ama, no que é a sua missão de vida, você curte aquilo que você faz? Se você dá a entender para o seu filho que a gente trabalha para pagar a conta, ele vai procurar um trabalho que pague as contas dele quando ele crescer. Agora, se ele entende que ele trabalha naquilo que ele gosta, o resultado vai ser que ele consegue um valor financeiro que pague as contas, que traga felicidade para ele, tendo aquilo que ele quer, que ele gosta, que ele gostaria de prover para a família dele, beleza, ele vai procurar algo que ele gostaria de trabalhar, né? E quando a gente fala que era um filho colaborativo, um filho solidário, não adianta nada a gente querer um filho dessa maneira. Ó, a Sueli colocando aí, meu filho tem 3 anos e já quer me ajudar a fazer as coisas. Exatamente isso, Sueli. Parabéns, esse é o caminho. Porque não adianta a gente querer um filho solidário, que ajude, que contribua com a sociedade, se nem dentro de casa a gente não ensina ele a contribuir, a colaborar com a casa. Tudo que a gente faz em casa, a gente reflete fora. Tudo que a gente faz em casa reflete fora. E o que eles aprendem fora também traz para dentro de casa, também reflete dentro de casa. Aí, quando a gente relembra essa situação dos pais autoritários, a gente vê o quê? Um respeito de baixo para cima, dos filhos para os pais. Porém, esse respeito não é um respeito original, não é um respeito autêntico. É um respeito por medo de apanhar, medo do grito, medo do que vai acontecer depois. Aí você fala, poxa, Eline, mas olha só, é medo, então não sei o que fazer. Será que então eu tenho que deixar ele fazer tudo? Será que então eu tenho que respeitar ele? Ótimo, se você pensa assim, você vai totalmente pro outro lado. Você vai permitir que ele faça tudo. Você respeita o seu filho tanto a ponto de permitir que ele faça tudo, de dar aval para ele fazer tudo dentro de casa. E não é assim. A gente precisa encontrar aí esse caminho do meio, esse caminho que seja um respeito recíproco, né? Esse respeito que seja de um pro outro, do outro pro um, tá? Esse que é o caminho do meio para que a gente consiga ter esse respeito dentro de casa, e é exatamente esse caminho que a gente vai construir agora, para que seu filho não se sinta o centro do universo, né? Por mais que muitas mães, meu filho, minha vida, meu filho, minha razão de viver, meu coração que bate fora do corpo, todo esse lado romântico da maternidade, esse lado lindo, amoroso da maternidade, claro que existe, mas a gente precisa também ser pé no chão e mostrar para esse filho que, eu tô te preparando para o seu futuro, eu tô te preparando para a hora que a mamãe não estiver mais aqui. Então tem momentos que não dá pra gente ser simplesmente passando a mão na cabeça. Tem momentos que sim, me respeite que eu sou sua mãe, você precisa fazer tal coisa agora.
E eu sim, mantenho respeito com você. Não tô gritando com você, não tô tratando você de uma maneira desrespeitosa. Então a gente precisa em alguns momentos, em muitos momentos, tirar esse lado romantizado da maternidade e trazer um lado mais pé no chão, um lado mais firmeza. E firmeza não é falta de respeito, firmeza não é autoritarismo não. Firmeza é um respeito de um lado para o outro. Eu respeito meus filhos, consequentemente meus filhos também vão me respeitar, tá? E agora quero começar com umas perguntas para você. Você se respeita? Você respeita seus filhos? Você respeita seu marido? Sua mãe, seu pai, se eles moram com você ou mesmo que não moram com você, os idosos? Como que é o seu respeito para com os outros? Como que é a comunicação dentro da sua casa? É uma comunicação respeitosa? A todo momento, as crianças estão com os olhos e os ouvidos ligados. Vocês me viram falar com o Breno agora no começo da live, ele está sentado aqui perto de mim. E eu tenho certeza que ele está captando tudo aquilo que eu estou falando. E muitas vezes depois ele repete para mim. Mãe, você falou que o respeito é assim, 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 não é isso, Breno? Ele só olha assim, ó, para mim. Você falou que o respeito é assim, assim, assim. Então, ele vai me cobrar aquilo que eu tô falando. Ele me cobra aquilo que eu estou fazendo e tá certo ele. Se eu falo, eu preciso fazer. Se eu quero que meu filho me respeite, eu também tenho que respeitar o meu filho. É assim que funciona. Por isso que eu tô te perguntando, como que é a comunicação? É uma comunicação respeitosa? Isso daí precisa vir primeiro da gente, tá? Primeiro da gente. Como que essas crianças estão sendo moldadas hoje? Eles estão aprendendo com o nosso exemplo. E talvez você pense, Eline, mas eu não desrespeito meu filho. Eu não desrespeito. Ok. Começa a perceber isso. Começa a perceber se realmente essa frase é verdadeira, se realmente não há esse desrespeito em qualquer momento, em algum momento. E não tô falando isso que você propositadamente desrespeita seu filho, propositadamente desrespeita porque você quer. Eu sei que a maioria de vocês, a frase que eu mais escuto é: Eline, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Aí eu comecei a pedir, ele não fez, falei uma vez, falei duas vezes, ele só ali naquele celular, na televisão, brincando, não foi. Aí vai dando uma agonia, sabe? Vai dando uma coisa e eu vou repetindo e não faz, e não faz, e não faz, até que eu grito, mas não é que eu quis desrespeitar meu filho, não é que eu quis tratar ele dessa maneira. A hora que eu escuto isso de vocês, eu entendo exatamente o que vocês estão querendo me dizer. Já passei por isso, sei perfeitamente o que vocês estão querendo me dizer. Eu já fui uma mãe dessas. Então eu sei que quando a gente viu, já foi. Quando a gente viu, já gritou, já saiu a palavra, já perdeu a paciência, já usou palavras duras, palavras violentas que depois a gente fala, nossa, que eu fui fazer isso? A hora que como que eu posso falar? O calor da emoção baixa, esfria, a gente põe a mão na consciência e fala, poxa, por que eu fui fazer isso, né? Aí a Maria falando, é verdade. Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui agir dessa maneira? Por que eu não consegui me controlar mais um pouquinho? Mas também, por que esse menino não faz logo, não obedece logo quando eu falo, né? A gente fica nesse dilema. E a criança, ela tá sendo moldada hoje. Ela nasce como um caderno em branco, um livro, uma tela em branco, né? E a gente vai escrevendo, vai pintando, vai moldando essa criança. Com os nossos comportamentos, com os ensinamentos que a gente dá, a gente vai moldando essa criança. E aí, você já está moldada, você já vive dessa maneira há 20, 25, 30 anos, você já vive dessa maneira de acordo com o que você aprendeu ali atrás. Então, você já vive dessa maneira. Então, quando a gente vai se moldar, aprender uma nova maneira, a gente precisa, eu não vou dizer esquecer, mas adaptar aquilo que a gente já tem a uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de fazer, uma nova maneira de lidar. Isso aí, Maria, o sentimento de culpa surge. Sim, culpa, remorso, arrependimento, a gente fica tipo se corroendo por dentro, né? É exatamente isso, se sentindo magoada com a gente mesma, se perguntando por que eu fui fazer isso de novo. É exatamente esse o sentimento, né? Arrependida. E não é um sentimento legal, não é aquilo que a gente quer sentir. A gente quer sentir amor, a gente quer sentir alegria, né? Tem gente que fala assim, Eline, eu nasci muito estressada, eu sempre fui assim agitada. E olha só, quero te falar que não. Se você se considera isso foi algo que você escutou de alguém. Nenhuma criança lá no berçário, lá na maternidade, nasce estressada, nasce
preocupada, nasce irritada. Não existe uma criança, por natureza eu já nasci assim. Não, existem crianças mais agitadas, existem crianças mais elétricas, que têm mais energia, vamos dizer assim. Assim como existem crianças mais falantes, mais quietinhas, mais extrovertidas, mais introvertidas. Mas não, ninguém nasce estressada, ninguém nasce irritada, ninguém nasce nervosa. Não existe uma criança que nasce assim. Só que a gente, lá na infância, a gente recebe esses rótulos. Rótulo, tipo o rótulo da maionese, né? Vem escrito lá, o que é isso? É uma maionese. E o rótulo que a gente coloca, que a gente escutou e que a gente coloca nos nossos filhos, a gente acreditou lá atrás. E os filhos acreditam hoje. Então, quando você fala assim pro seu filho, você é danado, você é mal educado, você é preguiçoso, essa criança cresce com isso e acredita nisso. Você é muito irritadinho, essa criança cresce com isso. E esse rótulo só ajuda a atrapalhar, só colabora para atrapalhar. Ela pode, naquele momento, estar irritada, naquele momento, estar com preguiça de fazer alguma coisa. Mas não tem a pessoa que sempre é daquele jeito, né? Que todo momento é daquele jeito. Aquela pessoa vai fazer alguma coisa, né? Salvo ser uma pessoa que está num estado de depressão, que aí precisa de uma ajuda médica, não tem muito o que fazer, precisa sim buscar uma ajuda médica. E aí, quando eu falo sobre o exemplo, muitas mães tiram o próprio respeito. Quando que você se desrespeita e mostra para o seu filho que não deve se respeitar você? Quando que você faz isso? Quando você fala para ele assim, olha filho, eu vou fazer tal coisa, combina alguma coisa. E aí, depois você descombina. Como assim? Você não está mantendo a sua palavra. Como que você combinou e depois do nada descombinou, deixou de fazer? Você não está mantendo a sua palavra. Então aí você perde a credibilidade. Não, minha mãe fala, mas depois ela não faz. Minha mãe fala, mas depois ela tira o meu castigo. Quando você terceiriza para resolver a situação, você fala assim, você não está sem esse celular agora, né? Você vai ver só o que vai te acontecer quando seu pai chegar. O que essa criança aprende? Aqui em casa as coisas só acontecem quando meu pai chega. Quando meu pai chega do trabalho, é que eu preciso sair do celular. Porque quando é só minha mãe, eu não preciso sair do celular, tá tudo bem eu ficar aqui. Ou então, quando você, ali no auge do nervoso, do estresse, dá um mega castigo, fala uma coisa assim descomunal. Você vai ficar sem o celular até o final do mês, mas nós estamos ainda no dia 10. Aí essa criança passa a insistir, mãe, deixa eu jogar, mãe, empresta o celular, mãe, empresta o celular. Você, pra parar, se tá já ali, não aguenta mais escutar isso, a criança, mãe, dá o celular, mãe, dá o celular, mãe, dá o celular, você vai e cede. Pronto, acabou, perdeu sua credibilidade de novo, perdeu o respeito de novo. Minha mãe me dá um castigo, mas depois é só eu insistir que ela tira esse castigo, que ela tira essa punição que ela me deu. Ela volta atrás. Simples assim. Então eu tô ensinando o meu filho o quê? Que tudo bem, eu falo, mas depois eu volto atrás. E aí ele vai querer fazer? Não. Ele vai saber que depois você vai voltar atrás. Ele vai saber disso. Então ele vai falar, eu vou fazer? Não. Deixa, depois minha mãe volta atrás. Ou então, quando você fala assim, eu não deixo não, pede pro seu pai. Ok, minha mãe sempre vai ser não, eu vou pedir pro meu pai, ou vice-versa. O papai falou para eu falar com você. Enquanto vocês dois, pai e mãe, não tiverem uma unidade, uma união para criar os filhos, vai ficar esse desrespeito. O filho não vai saber a quem respeitar, enquanto que ele precisa respeitar os dois. Ele vai respeitar os dois assim que ele entender que existe uma união. Não adianta eu falar com o pai ou com a mãe. O que um falar é lei, o outro vai confirmar. Se a mãe falou não, o pai vai falar não. Se o pai falar não, a mãe vai falar não. Eline, pra tudo? Pra tudo, salvo raras exceções, né? Mãe, anda de skate comigo? Olha, filho, eu não sei andar. Vê se o papai sabe andar, ele anda com você. Ok, estamos falando de exceções que não é um pedido, não é algo que vai desautorizar um ao outro, né? Mas é algo que você não sabe fazer e que talvez seu marido aí seja um excelente skatista, né? Ou vice-versa, por que não, né? A gente tem mulheres aí maravilhosas hoje no skate. Então, por que isso acontece? Por que você age dessa maneira? Muitas vezes a gente fala sem pensar, fala no auge da emoção. Depois se arrepende daquilo que falou, putz, não devia ter deixado. Por que eu fui dar esse castigo? Não devia ter feito isso. Você falou no auge da emoção, falou como se fosse sem pensar, com a cabeça quente.
e aí depois vai precisar cumprir aquilo. Ou então você prometeu sob pressão, sabe quando fica assim? Mãe, deixa, vai, deixa, mãe, só mais uma vez, mãe, deixa. Fica aquela insistência, aquela teimosia. Ai, tá bom, vai, faz. Você permite o filho fazer, deixar, porque você estava sob pressão. Só que era algo que você não gostaria de ter deixado, não gostaria de ter permitido. E aí fica difícil você manter isso. Ou então aquele exemplo que eu dei. Você dá um castigo ali fora do normal. Você não vai no aniversário do fulano. Pô, o fulano é o melhor amigo dele. Como assim você está proibindo ele de ir no aniversário do fulano? Então, a gente precisa ir olhando para essas situações, olhando para essas atitudes, para essas decisões que a gente toma de cabeça quente, porque isso faz, a gente ajuda, a gente faz com que colabore para o filho perder o respeito com a gente. Ah, Eline, beleza, eu tô falando agora de desrespeito em relação à resposta atravessada. Ah, meu filho, sabe, daquelas respostas mal criadas, não quero levantar o nariz assim e me peitar. É sobre isso que eu preciso trabalhar o respeito aqui em casa, Eline. Perfeito, se a gente for trabalhar o respeito em relação a isso, são 2 pontos essenciais que você precisa olhar. Primeiro ponto, cuida da sua postura, do seu tom de voz, da sua maneira de falar. Eu quero que você se lembre ali das baladas, quando você ia para as baladas, ia lá no forró, no rock and roll, no barzinho, quando você ia para as baladas. Você ia para as baladas, vinha ali o gatinho, vinha ali o crush, olhar para você, dava aquela olhadinha, aquela piscadinha, eu não sei nem se eu sei mais paquerar, são 19 anos de casado, eu só sei paquerar o marido. Então, eu não sei nem mais se eu lembro paquerar. O Breno tá aqui dando risada. Você tá ali na balada e tal, então você olha, o menino olha pra você e tal, e dá aquela piscadinha, aquele olharzinho, aquela boquinha sensual, e aí você, gatinho. Ou então, nossa, não tô afim. Isso não. A pessoa chega junto de você. E papo vem, e vem te dar um beijo. Se você não quer aquele beijo, a nossa atitude, o nosso não, é um não do tipo, sai fora. Não quero, sai fora. É um não de tchau, sai fora. Não quero. E muitas vezes com a mão assim, tchau, tô fora, não quero, não tô afim. Se é aquele não, fazendo um doce, né, do tipo, deixa eu me fazer de difícil, né? Deixa eu me valorizar o passe. Aí já é aquele não de, não, espera mais um pouquinho. Não quero. Agora não, eu vou ali pegar um negocinho e já venho. Você já dá um não muito mais delicado. Um não que por trás desse não tem um sim. Se tiver um sim, né? Porque se for um não de cara, já vai ser aquele não igual eu fiz, igual eu mostrei pra vocês. Quando você fala com seu filho, esse não, leve, esse não que você não tá muito afim. Quando você fala pro seu filho, você pede alguma coisa pra ele, com aquele não delicado, aquele não que é um não querendo falar assim, ai filho, vai escovar o dente. Já mandei escovar o dente, já falei várias vezes pra você escovar o dente. Quando você fala aquele não querendo falar sim, a chance dele não ir, dele enrolar é muito grande. Agora, quando você fala aquele não, que nem você falou pro rapaz da balada que você não queria, não tô afim, não quero, não vou. Filho, está na hora de escovar o dente. Você tá falando com um tom de voz firme. Você tá falando com um tom de voz de, não tem mais brincadeira, agora é hora de escovar o dente. Então, quero que você observe muito o tom da sua voz. E eu não tô falando gritando, vocês viram que eu falei 2 nãos sem gritar, sem ser grosseira, sem ser mal educada. Não, hoje não tô afim. Um sinal de mão, é aquele não que eu não quero. Não, acho que hoje não, eu vou ali pegar um negocinho, já volto e a gente já conversa mais e tal. Então, existem maneiras de falar. Observa a sua postura, observa o seu tom de voz. É o não da balada, quero que você lembre do não da balada e do sim da balada, né? Quero que você lembre desses momentos aí da sua vida. E aí, outro ponto é quando a gente tem um plano para educar. O que é um plano para educar? Eu já sei para que lado que eu quero que vá a minha educação. Eu quero que a minha educação vá para uma educação respeitosa, que eu não precise usar de grito, que eu não precise bater, que eu não precise castigar. Beleza, então é esse o caminho que eu vou traçar. E eu falei que eram 2 pontos. Então o primeiro ponto é o não da balada, para você lembrar aí. E o segundo ponto é para você
trabalhar o respeito com você. Como que é isso, trabalhar o respeito com você? Primeiro, se respeitar. Você respeita seu sono? Respeita a sua fome? Respeita o seu cansaço? O que é isso, Eline? Quando você tá com sono, você vai dormir? Quando você tá com fome, você vai comer? Quando você tá cansada, você vai descansar? É isso que eu tô falando. Quando a gente fica carregando algo que a gente não quer, eu tô com sono, mas não vou dormir porque eu tenho várias coisas para fazer. Eu tô com fome, mas não vou comer porque preciso primeiro dar comida pro meu filho. Enfim, você não tá respeitando a si mesma. E aí quando você não respeita a si mesma, não respeita as suas vontades, não respeita as suas necessidades, fica mais difícil de você fazer com que os outros respeitem você. Então, olha para isso. Olha para como você respeita, como você trata o marido, para como você respeita, como você trata os filhos. Muitas vezes a gente trata os outros de uma maneira meio grosseira, de uma maneira direta demais, de uma maneira sem sensibilidade, sem carinho, sem amor. E aí quando a gente não respeita o outro, é difícil do outro respeitar a gente. Então olha aí, olha para os gritos que você está tendo, olha para como você está falando, olha para o quanto você se interessa pelo dia a dia dos seus filhos, para o quanto você conversa com eles, pergunta, para o tempo de qualidade, o tempo consciente que você tem com os seus filhos, o tempo consciente que você tem com o seu marido. E aí o ponto principal desse respeito com você é: como que é o respeito entre você e seu marido? Porque os filhos, na maioria das vezes, copiam aquilo que eles veem. Então, se você tem um marido que não respeita você, a chance dos seus filhos tratarem você sem esse respeito é muito grande. E eu não sei se você tem ou não, tá? Tô levantando a bandeira aqui para você reparar isso na sua casa. Se você tem um marido que respeita você, a chance dos seus filhos te respeitarem é muito grande. E aí, quando eu falo isso de novo, você precisa se unir com o seu marido, e já vou falar de quem não tem marido, tá? Ou de quem é mãe solo, de quem separou, de quem é viúvo, já vou falar do seu caso aqui também. Se você tem um marido que vive com você, o pai dos seus filhos, um padrasto, enfim, vocês precisam se unir. E é igualzinho a gente faz aqui em casa. Quando meus filhos dão uma resposta atravessada para o pai, claro que acontece, não são crianças perfeitas, dão uma resposta atravessada para o pai, mas num primeiro momento, eu falo, eu não trato seu pai assim, e eu não vou admitir que vocês tratem o pai de vocês dessa maneira. Simples assim. Ou então, o meu marido fala, eu não trato vocês dessa maneira e não vou admitir que vocês me tratem dessa maneira. Ponto. Simples assim, essa é a frase. Eu trato vocês com respeito e quero que vocês também me tratem com respeito. Essa maneira não é uma maneira respeitosa de tratar com o pai, de falar com o pai. E a mesma coisa com a mãe. Eu trato vocês com respeito. Enquanto vocês estiverem me tratando dessa maneira, a gente não tem conversa. Respira. Quando vocês resolverem me respeitar, aí sim a gente volta a conversar. Simples assim. O que eu tô fazendo com isso? Mostrando a minha autoridade, mostrando que eu tô respeitando você, eu não tô gritando, eu não tô te tratando mal. Então eu quero que você me trate da mesma maneira como eu tô tratando você. Simples assim. Tranquila, plena. Porém com um tom de voz firme, um tom de voz mostrando que eu não tô com brincadeira, que é o não da balada. Não é o não, ai não. Porque se eu falar assim, filho, a mamãe não trata você desse jeito, né? Eu não tô desrespeitando você. Mãe, vai, eu tô brincando e tal. Ele vai querer levar pro lado da brincadeira. Enquanto que se é pra botar um ponto final, é pra botar um ponto final naquela maneira de tratar você. Quero agradecer vocês por estarmos juntas aqui até agora. Um beijo no coração.